Cadeira. E cadê Afonso Paciléu? Pois é, a convite do Afonso, hoje eu vim entrevistar esse time magnífico que está aqui nessa edição especial do Direito do Consumidor. Então vou começar apresentando esse time de especialistas que compõe a nossa mesa de hoje. Nós estamos aqui com Jorge Wilson Filho, que é jornalista formado em Direito, teve 12.576 votos em 2020, com reconhecimento da população paulista por seu trabalho em prol dos consumidores. Jorge Wilson é o famoso xerife do consumidor. Ele foi vereador do Parlamento Jovem em 2015, com 16 anos de idade. Como vereador, já apresentou 23 projetos, divididos entre autorais e pedidos de coautoria, sendo deste montante que 13 continuam em tramitação e 9 foram sancionados pelo prefeito da cidade de São Paulo. Muito bem-vindo, é uma honra imensa, aqui em nome do Afonso e de toda a equipe do Pod Legal. Muito obrigada por estar aqui hoje. É um prazer, é meu, Duda. É um prazer estar ao lado desses doutores aqui, que tem um gabarito aí extenso, para estar levando seu conhecimento a quem nos assiste, ao Afonso. Grande honra hoje a gente poder estar aqui e solucionar a dúvida do pessoal. Muito obrigada. E para compor esse time brilhante também, contamos com a presença do Dr. Roberto Pfeiffer, procurador do Estado de São Paulo, professor da Faculdade de Direito da USP, ele que foi diretor executivo da Fundação Procon e conselheiro do CAD, consultor jurídico do Ministério da Justiça e assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal. Integrou a comissão de juristas nomeada pelo Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor. Muito bem-vindo e que prazer poder tê-lo aqui hoje nesse dia de uma edição especial e que tem tudo a ver, não tinha como falar em direito consumidor e não trazer essas personalidades. Duda, muito obrigado. Boa noite a todos. É um grande prazer também estar aqui, poder conversar com os meus dois colegas, com você. Acho que vai ser uma noite muito boa. Muito obrigada. E não menos importante, mas o meu amigo de longa data, Dr. Ezequias Assis, aliás, aproveito para parabenizar pelo novo cargo, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB de São Paulo. É isso aí, Duda. Bom estar aqui com você. Obrigado pela felicitação. A gente está nessa missão aí, lá na comissão. Enfim, estar aqui com esses nobres colegas. Na verdade, eles que abrilhantarão aqui, né? Eles é que comandam aqui, mas estamos juntos. Vamos trabalhar aí para trazer informação, conteúdo interessante para todos aí. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é tão jovem, né? Nós estamos falando aí do direito do consumidor, de um código que foi criado em 1990. Quantos anos você tinha em 1990? Ainda não era nascido, mas já pela família, minha família, meu pai é o xerife do consumidor, sempre atuou, ele é o presidente da INADEC na cidade de Guarulhos, que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, então a gente sempre teve um trabalho voltado realmente ao Código de Defesa do Consumidor. Hoje eu apresento a Blitz do Consumidor também, no programa Vou Te Contar na Rede TV, onde a gente pega o caso dos consumidores, vamos até a loja para a gente solucionar ali e regular a relação de consumo. Eu costumo dizer, a defesa do consumidor, ela não é contra o lojista, não é contra as empresas, ela está para regular a relação de consumo, onde fique no nível equilibrado, tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. Sabe que eu fiz essa brincadeira com você, né? Porque eu sou uma apaixonada pelo Código do Consumidor, até porque eu sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados. Toda vez que eu palestro, eu digo assim, olha, isso não é uma novidade. O Código de Defesa do Consumidor já previa como que funcionava, como que funcionaria a segurança dos dados nos formulários dos consumidores, né? E muita gente, quando eu dou a palestra, fala assim, mas você não tem idade para isso, menina? Nossa, é muito nova, como é que você está falando disso? Você pode falar de LGPD, que é de 2018, mas de Código do Consumidor você não pode falar. Então eu falei, eu não vou perder a oportunidade, né, Ezequias? Que a gente não perde a brincadeira, mas eu vejo que hoje em dia, embora seja um código aí que nós estamos falando de bastante tempo, né? As pessoas cada vez mais entendem a importância do que está redigido ali e a importância de fazer valer os seus direitos, principalmente com pessoas como você que está lá à frente da televisão, que vai, que briga. Como é que você recebe isso hoje do público? Hoje a gente recebe essas denúncias, a gente abriu tanto na parte da rede nacional, na televisão, quanto os contatos por meio de rede social, que também hoje tem alcançado um público muito grande. E a gente diz o seguinte, o consumidor hoje, é necessário que ele aprenda mais sobre os seus direitos. Nós temos aí inúmeros direitos, o Código de Defesa do Consumidor é um dos melhores do mundo,
Então, assim, a gente tem essa obrigação de levar à população conhecimento dos seus direitos. Quando você compra um produto lá, que muitas vezes você vai comprar uma geladeira, às vezes a pessoa deixou de fazer muitas coisas que queria com a sua família para poder poupar aquele dinheiro ali e comprar aquele produto. E aí, quando chega o pós-venda, tem um defeito, a pessoa não tem o pós-venda que ela gostaria. Como é o caso da empresa que a gente vai falar hoje. Mas, assim, a gente tem muitos casos como esse. Então, a gente abre o canal da rede social, na rede nacional, pela Rede TV, a gente passa também para o pessoal, e o pessoal chega as denúncias e a gente apura e já vai para gravar. E temos solucionado a maioria dos casos, graças a Deus. Que bom, parabéns, viu? Um Obrigado. excelente trabalho. Agora, doutor Alberto, me fala uma coisa, o senhor que participou ativamente aí da atualização do CDC. Acha que essa questão da parte digital, dos e-commerces, da facilidade das pessoas hoje adquirirem produtos, isso contribuiu um pouco para que houvesse o início dessa reforma? Ah, sem dúvida nenhuma. Então, em primeiro lugar, boa noite novamente. Ufa, que você não perguntou minha idade. Quando eu era estudante, mas já estava nascido. Mas vamos lá. Não, sem dúvida, e até, na verdade, até há uma necessidade, a meu ver, da atualização do código, né? Embora ele seja aberto, como você mesmo disse, ele já era utilizado, inclusive, Sim. para fazer frente, por exemplo, à proteção de dados, é sempre um arranjo complicado, né? Porque em 1990, espantem-se todos, mas não existia internet. Pois né? é, pois Pelo menos é. não com aplicação comercial, né? Sim. Que existia lá, né? Para aplicação militar, educacional, mas não comércio eletrônico, né? Tanto que o próprio direito de arrependimento teve que, né? Fazer toda uma adaptação de interpretação. Até dá para estender a interpretação, mas uma atualização é boa, é importante, né? Para fazer frente a novos desafios, né? Já tivemos aí a lei de proteção de dados, que já ajudou muito, né? Porque o código tinha que fazer quase uma Sim. gambiarra jurídica, né? Sim, mas Pra tinha um aplicar- grande start Sim, ali, né? tinha um grande start, tem até acórdãos do STJ Sim. Uhum. já aplicando, né, para essa proteção. Mas já com a LGPD é muito melhor, né, muito mais completa, né? Então, para algumas coisas, talvez temos o decreto também do comércio eletrônico, né, que ele Uhum. inspirou até no projeto que foi apresentado, mas algumas coisas, como por exemplo anti-spam, né, seria adequado, alguma coisa também para enfrentar, por exemplo, algoritmo, né, Sim, toda essa sim. questão da discriminação de preço, Geopricing, tudo geopricing, isso. né? Que, ou Uhum. seja, ele põe um preço para você Sim. especificamente, né? Outra pessoa do teu lado vai ter um preço maior ou menor, né? Enfim, né? Talvez para isso fosse bom uma atualização. Mas acho que temos que continuar aplicando o código, ele sempre é possível de se aplicar. Eu sei que não faz parte do nosso roteiro de hoje, que todo mundo já tem acesso, né? Já consegue ver aqui no YouTube. Mas, Ezequias, você sabia que uma época, para você pedir um aplicativo, lá um carro por aplicativo, quem tava com pouca bateria pagava mais caro? Nunca soube. Pois é, tinha Nunca isso, soube. porque ia acabar a tua bateria, ficava mais caro. Misericórdia. É um absurdo isso, né? Por isso que Completamente. existem Terrível. pessoas como nós que estamos aqui compondo essa mesa hoje para proteger você, consumidor, de situações como essa. Ó, antes de mais nada, deixa eu dar um oi aqui pro pessoal do chat. Tá cheio de gente. Fernando, Geberson, Cláudia, Cláudio, Ezequias, Marilena. Olha, até o pessoal do Direito em Pauta tá aqui hoje. Boa noite para vocês, ó. Vão mandando mensagens. Já começou com o fã-clube, tá, Ezequias? Doutor Ezequias, referente de direito civil. Sabe que quando eu venho aqui e o doutor Ezequias tá, ele rouba a cena. Eu nunca vi, Mas é cheio de gente aqui nesse chat. Gente, pode ir escrevendo pergunta que eu vou lendo durante o programa, tá? Bom, e nós vamos começar com um caso bem atual. Vamos falar da empresa 123 Milhas. Para quem não conhece, que eu acho difícil, porque hoje está aí em todos os aeroportos, em todos os estandes, em toda a rede de internet, essa não é uma empresa que trabalha com milhas, essa é uma empresa que trabalha com viagens. E a 123 Milhas lançou um tempo atrás uma campanha promocional para você adquirir passagens aéreas, vendeu muita passagem e recentemente, ainda no mês de agosto, né, salvo engano, ela cancelou a garantia de realização dessas passagens que foram compradas no sistema de promoção. Na sequência veio a grande surpresa, a empresa pediu recuperação judicial. E o que eu achei fiquei talvez mais indignada em relação a tudo isso, é que
Quando aconteceu essa comunicação, ela simplesmente obrigou que os seus consumidores resgatassem um voucher sobre o valor que elas teriam pago, com um acréscimo de tantos por cento do CDI, como se fosse um benefício ao consumidor, quando na verdade o código diz que ela não pode exigir, porque isso é uma opção do consumidor, né? Vamos lá. O que você achou de tudo isso? É mais um jogo? Com certeza, com certeza. A gente recebeu também inúmeras denúncias, porque forrou, né, depois Sim. dessa promoção aí. A gente tem vários campos aí que afrontou o Código de Defesa do Consumidor, né? Aí agora, com essa maneira deles quererem dialogar, agora a gente fica surpreso. Mas aí a gente tem, como eu falei, a gente tem crime de afirmação falsa ou enganosa, prometeram algo, uma entrega, e muitas pessoas empenharam as suas férias que muitas vezes nem tinham sido tiradas, como a gente recebeu relatos de pessoas, Sim. há anos não tiro férias, comprei a passagem, criei esperança na minha família, expectativa. Então, ou seja, se afetou aí um campo muito grande na vida das famílias. Então, pra gente que defende o consumidor, realmente foi a gente entende como um jogo mesmo, da 1, 2, 3 milhas, algo que foi premeditado aí. Nós temos vários campos dentro do código que a gente pode penalizá-los. Mas essa estratégia da recuperação judicial vem sido utilizada por diversas empresas, né, Roberto? É uma forma de suspender os juros, de suspender uma série de cobranças para que ela consiga respirar, mas que está sendo usada de forma não convencional e não do que se espera, certo? Convencional é uma excelente palavra, porque tudo que a 1, 2, 3 milhas fez foi não convencional, né? Sim. Ou seja, é um desrespeito, como falado aqui pelo Dr. Jorge, né, de quase todos os preceitos aí do código, né? Começar por fazer, então, uma contratação de algo que a gente já pode dizer, né, premeditado, né, que não conseguiria entregar, né, já para desastrosa, né, forma como ela conduziu, né, ou seja, ela suspende unilateralmente, ainda quer alterar e ainda vem com esses vouchers, né, ou seja, além de desrespeitar aquela opção do consumidor que seria do ressarcimento integral, ela ainda coloca vários condicionantes no voucher, né, quer dizer, realmente um absurdo completo. E, sem dúvida nenhuma, essa estratégia da recuperação judicial foi usada dela de forma quase fraudulenta, né? Porque ela primeiro anuncia isso, depois diz que não vai poder honrar, né? Nem Sim. com as viagens e nem com o ressarcimento, né? E aí pede em seguida a recuperação, né? Como uma forma de travar, né? Ou seja, ela deturpa bastante aquela utilização que seria razoável da recuperação para dar um fôlego. Agora, o que se pode talvez indicar aos consumidores é que a desconsideração, né, da personalidade jurídica, ou seja, você ir atrás dos sócios, ela é possível mesmo com a recuperação, né? Porque o código não exige tem requisitos mais tranquilos, né, para se requerer. Então talvez seja o caso de já se partir para aí como uma forma de pressionar os sócios. Mas a gente não tem que respeitar um benefício de ordem aí, primeiro executar todos os bens da própria empresa para depois pedir Porque essa para o Código de despersonalização? Defesa do Consumidor, o que caracteriza a possibilidade da desconsideração É insolvência. não é apenas a insolvência, mas até a impossibilidade de pagamento. É lógico que vai ficar complexo, né? Talvez não Sim. se dê, mas quem sabe é uma forma de pressionar os sócios. Né? Talvez um ou dois não, mas se vier uma gama gigante de pessoas arguindo isso no judiciário, fala aí, doutor Ezequias, tem um monte de gente batendo na sua porta lá? Opa, tá chovendo, né? A gente até sorri. Mas você já Não tinha necessariamente. pensado nessa estratégia? Não tinha pensado nessa estratégia, porém pensei numa outra estratégia. Adoro. Compartilha, compartilha. Vamos lá, pega a visão. A petição inicial da recuperação judicial traz informações importantíssimas. A primeira, a empresa ela afirma que ela é constituída de uma holding e que elas são responsáveis solidárias. A partir daí, então, não é só 1, 2, 3 milhas. Ela trouxe um grupo econômico. Trouxe um grupo pro jogo. econômico para Tá. dentro desse jogo. Outro ponto, ela afirma que até o final de 2022 ela tinha um crédito de aproximadamente 6 bilhões de reais. Onde é que foi parar? Ai, gente, Essa posso fazer uma grana. fofoca? Posso fazer uma fofoca? Conta pra nós. Ai, eu adorei, né? Assim, quando a gente tem amigos advogados, você se encontra no final de semana tomar uma cerveja, você fala o quê? De trabalho. E aí eu tava com uns amigos conversando, passando o final de semana, e um deles levantou essa questão que eu achei bem curiosa.
Vocês já viram a lista de credores? Entre a lista de credores, existe uma pessoa física que está entre a terceira e a quinta, não sei, posição. Uma pessoa física que tem um crédito dando 3 milhas com ela de quase 6 milhões de reais. Uma pessoa física. Eu fiquei, essa é a fofoca. Como assim? Eu fiquei e falei, nossa, quem é essa mulher? É uma senhora ainda, Aline, Alice, sei lá, é uma informação pública. Tá lá na relação tá dentro dessa fortuna aí que você comentou. Então, assim, são estratégias que podem ser... A gente pode ir direto nela, então. Coloca todo mundo no polo passivo. Então é melhor do que no sócio, vamos todo... Não. Eu acho que pegar todas essas informações e colocar já no bojo da petição, porque assim, o cenário, a gente já identifica que é algo fraudulento, a gente já identifica a intenção realmente de se esquivar da obrigação, só que a recuperação nos traz informações que a gente não pode ignorar. Até porque, em termos de constituição de crédito, a gente tem uma via sacra até chegar no denominador comum. Sim, então, sim. isso precisa ficar muito claro. Inclusive, a título de informação, quando eu entrei no processo de recuperação judicial, algumas horas depois, Já tinha um um milhão monte de de advogado de habilitação, eu falei, Aham, acho que o caminho ainda não é esse. aham. Constitui primeiro por meio da ação e depois pede a habilitação. Sim. E aí vem essa informação que o Roberto traz aqui para nós, a possibilidade da desconsideração. Já coloca lá qual que é o impedimento. Não tem impedimento para isso. Então, tem uma pessoa aqui no chat falando, na inicial já podemos pedir a aplicação do artigo 28 do CDC, requerendo desde já desconsideração do sócio por abuso de direito, excesso de poder e infração à lei? Assim, obviamente que para chegar na desconsideração, né, você precisa primeiro demonstrar Provar tudo incapacidade de pagamento. Mas ele não precisa provar, por exemplo, tudo isso, né? Porque o código, o 28, não exige, né, que seja necessariamente Tá. fraude, embora nesse caso, né, talvez esteja até bem configurado, né? Sim. Mas, assim, lógico que, assim, como o doutor falou, primeiro precisaria, na verdade, muitas pessoas terem até a sentença condenatória, né? Sim. Mas eu acho que, de qualquer forma, por tudo que cerca o caso, eu pediria já, e pediria talvez um bloqueio, né? Porque, não Sim, sei, eu um temo arresto de muito bens aí. pelos bens, né? Sim, Por com essa certeza. estratégia que os sócios já devem ter tomado, né? Com Porque certeza. é difícil imaginar que eles não tenham também já né, esquivado seus E bens, né? eu tô aqui pensando. Mas eu acho que já seria uma Já seria cautela, uma- né? Alguma uma coisa em opção. relação aos bens Gente, eu desses sou da seguinte sócios. opinião, o não você já tem, vai lá e pede, tá com uma estratégia, talvez abra a cabeça de muita gente por aí, né? Mas ele tem inteira razão contra a questão da holding, né? Porque Sim, aí ele essa já- solidariedade é bem... Já tá né? declarada, né? Não é algo que você precisa demonstrar. Não. Eles Ele estão declarou. afirmando. Então, Ele assim, declarou. Traz todo mundo. Vem lá É. o João, né? Tem dois. Tem o João, José e a Maria. Não lembro o nome agora dos proprietários. Tá. Mas assim, é a família. Afirma na inicial, então eu tenho um documento público que Sim, eles sim. afirmam a existência, e aí você já altera o polo passivo, já coloca todo mundo no bolo, venha, eu preciso receber aqui o meu valor, nada de voucher, né, sem prejuízo, né, da questão da obrigação. E aí é um outro ponto aqui, fazendo um recorte rápido. Você tem a possibilidade aí, de acordo com o CDC, a obrigação forçada, né, para eles cumprirem, Sim. emita-se a passagem, igual trouxe, né, gente que ficou aí o ano inteiro Esperando. planejando a sua viagem de férias e agora, como é que faz? Uma das minhas clientes, as primeiras, ela agendou para ter o parto com a família em São Paulo. Nossa. Então ela tá vindo do Senhora. Piauí, se eu não me engano, Tá. não, Rio Grande do Norte, Ah, com previsão para ter o filho com a família. E aí, como é que faz? Então perceba, então você tem prejuízo dois bem caminhos, maior do que só a própria e aí passagem. precisa saber o que o cliente vai optar. Você quer a obrigação? Mas você pediu uma obrigação, não? Pedir, mas enfim, não vai dar tempo. Ela vai ter que desembolsar e isso vai converter em indenização, Sim, não tem sim. como. Mas aí o cliente também precisa saber o que ele quer. Quero viajar, eu quero viajar, né? Aquele memezinho. Então assim, se for, quer viajar, então Tá. pede-se a obrigação. Agora, se vai caminhar por outro caminho, não tem jeito, é o período de férias, compra lá sua passagem, traz isso para dentro do processo para que você seja indenizado de forma adequada. Tá. E eu tava pensando aqui, né?
no caso do Dr. Jorge, que vai lá e arruma confusão pelo cliente e tal. Teve alguma procura? Porque o pessoal espera isso de você, né? Com certeza, com certeza. Eles esperam o quê? Que você vá lá embaixo com Resolva, uma né? faixa e uma Exato. turma Exatamente. e saia de lá com 20 bilhetes. Exatamente. E assim, o pessoal chegou muita denúncia, não, mas eu preciso, tal. Os primeiros casos que começou a estourar, a gente conseguiu resolver com as ligações do nosso jurídico, a nossa equipe ligando. Tá. Olha, da Blitz do consumidor, tal. Alguns foram resolvidos. Quando Tá. começou a estourar, barrou. Aí travou. Travou Sim, porque aí tudo. nem a Blitz vai resolver. É isso, aí fica complicado, porque aí começa a juizar a ação, é como o doutor estava falando aqui. Então, assim, aí eles só querem resolver via judicial mesmo, porque eles já têm que responder, já tem que. Então não tem jeito. Então eu acho que foi muito complicado, os consumidores eles cobram da gente, quem é que a gente vai, mas assim, a gente deixou muito claro, a gente falou assim, a gente está indo para cima da maneira que a gente consegue. Infelizmente não tem como a gente ficar para reportagem de noite lá, porque eles não vão nem nos atender. Tá. Então agora realmente é por vias judiciais, demos o encaminhamento, as notificações extrajudiciais a gente fez e a gente continua atendendo. Mas eu acho, voltando no ponto que o doutor falou aqui, eu acho que a parte do bloqueio é um ponto ideal. A gente vai no bloqueio, tá bom, mas não está acessando. Tá certo que o leque já é grande, né? Considerando essa holding aí, a gente consegue acessar, muitas pessoas vão receber. E certo também de que mesmo recebendo esse valor que foi empenhado nas passagens, nós temos uma outra situação que é os danos morais aí, Com que as certeza. pessoas estão passando pelas suas famílias aí, de ter criado uma certa expectativa e não conseguido essas passagens. Eu tenho um cliente que comprou há um tempo para prestar um concurso em outro estado e tava com aquela coisa, vai emitir, não vai emitir. Eu falei, entra em contato direto com a companhia. Entrou direto com a companhia falou, por enquanto tá tudo certo, foi emitido. Mas, salvo, vocês me corrigem se eu estiver errada, se já foi emitido, ele não pode cancelar mais, certo? Porque a obrigação já foi cumprida. Sim. A questão é a relação entre a companhia aérea, no caso, e a 123 milhas, né? Sim, Ah, sim, exatamente. sim, não. Se o Exatamente. bilhete emitido. Eu eles têm falei, que honrar, entra né? lá, liga direto pra companhia, tua passagem tá emitida? Calma, você não vai perder a sua passagem, tá Não. emitida. Só que eu achei engraçado que a companhia não soube dar essa instrução e disse, por hora sua passagem está emitida. Não dá pra deixar de ser emitida, ela foi emitida. Pode ser que você tenha problema com atraso de voo, pode ser que você tenha outros problemas, mas que você vai voar, você vai. Porque o que muita gente não entende é o que aconteceu. Eles tinham um acordo com essas companhias e aí você comprava e não necessariamente ela era emitida na hora. Por isso gerou todo esse problema, porque ela não tinha cash para emitir e cumprir com todas as obrigações que foram vendidas. Mas se expande com uma situação que chegou pra gente que diz o seguinte, venderam, entregaram a passagem com número, por exemplo, aí era rodoviária, Tá. número de ônibus, tudo, quando o consumidor chegou lá, nem o ônibus existia. Não, esse ônibus não vai para esse Meu destino, Deus, essa eu não imaginava. Pois é. Então, assim, não existe esse ônibus que está falando aqui nem tem nessa rodoviária. Esse destino aqui hoje não vai sair agora nem tão cedo. E o consumidor ficou a ver navios, reservou hotel, tudo, perdeu tudo por conta dessa situação. Então, a orientação que vocês todos estão dando aqui para quem é vítima, vou chamar de vítima da 123 sim, milhas, né? Quem é vítima da 123 milhas, primeiro, não compra de novo. Eu já falei aqui em outras oportunidades exatamente o oposto do que aconteceu com Americanas, porque quando teve o caso da Americanas, muita gente falava assim, ai meu Deus, eu falava, não vou comprar, eu falava, mas eles querem realmente continuar a empresa e eles precisam que você fomente isso e você aí faz o quê? Compra no cartão de crédito, faz uma compra mais segura, teve um desacordo comercial, você vai, liga lá, usa o seu seguro do cartão. Mas nesse caso aqui, a gente está numa evidente fraude de todas essas empresas usando o dinheiro do consumidor e aqueles que aceitaram o voucher, esquece, não vão receber. Assim, não, e no voucher esquece, nunca opte por isso. Não. E também todo mundo que optou pelo voucher pode reverter essa Agora, situação. exatamente, Isso daí é não tem que ficar preso a essa decisão, né? De forma alguma. Ainda mais você vai pôr dinheiro ruim, né? Dinheiro bom E numa coisa compra ruim, né? Exatamente, Verdade. exatamente. Ainda mais do voucher, como eles inventaram, né? Que tinha um limite de até 1.200, aí você tinha que fazer várias compras. E parcelar o voucher, olha que absurdo. Exatamente. Não, Uma empresa dentro do Brasil que não conhece o Código de Defesa do Consumidor. Pois né? é. Não, Mas é Mas possível. assim, aí também isso daí, todo mundo que optou pelo voucher é plenamente reversível essa opção, né? Porque é nula, né? Na verdade, a nula, plano imposição é absolutamente Porque nula. se você fizesse uma rápida simulação, tá? Você aceitava o voucher como a troca e você queria usar o voucher dentro do próprio site, aí a passagem que te custou 4 mil custava 25 mil. É. Então, como é que você vai usar dentro do... mas tem 150% do CDI, eu recebi uma assim, eu falei, mas e daí?
150% de nada é nada. É verdade. Né? Você não vai receber do mesmo jeito. É isso aí. É terrível, é terrível. Gente, antes da gente continuar para o próximo assunto, eu queria agradecer imensamente a participação do Dr. Jorge, que eu sei que ele está com um compromisso, que não vai conseguir continuar conosco até o final, mas vai continuar conosco compondo a mesa aí e dizer já de prontidão, você está à vontade, mas que é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu espero que a gente possa recebê-lo outras vezes e que a gente tenha mais tempo, porque o assunto dos consumidores e as histórias que você deve ter para compartilhar, porque é a parte que a gente mais gosta, né, Ezequias? É o fogo no parquinho. Aqui, na verdade, é fogo no parquinho, nosso aqui é fogo na tribuna. Aqui é fogo na tribuna. Fogo na A gente quer saber o making-off. Antes de você não tem nenhuma para contar? Ó, tem uma boa aqui. Começamos a gravar a Blitz do Consumidor início deste ano. Pegamos um caso na cidade de Tiradentes, uma marcenaria. A moça comprou um guarda-roupa de R$7.000, um guarda-roupa planejado, uma coisa assim, que ela empenhou um sonho mesmo. Vendeu o que ela tinha, deixou a roupa guardada numa caixa, nas caixas, para poder chegar esse guarda-roupa. Não entregaram, chamou a gente para gravar. Eles passaram cerca de 1 ano sem entregar o guarda-roupa do prazo que ele deu para entrega. Tá. Quando a gente chega lá, a gente é recebido a porradas e ainda tesoura. Como assim? Tesoura pra cima da gente, eu de costas tentando proteger a equipe, porque o proprietário da marcenaria começou a bater na minha equipe da TV. Meu Deus do E eu céu! de costas, o filho dele vem com tesoura pelas minhas costas. Eu não tô esperto, se eu não tô esperto, a coisa tinha ficado pior. Você tá brincando. De verdade. Esse é o verdade. tipo de recepção Esse é o tipo de da recepção. Blitz. É aí que a gente fala. A gente chega para gravar, para resolver. Ou seja, você está com o Brasil inteiro ali. Se você é um bom fornecedor que respeita o seu consumidor, você não vai receber dessa forma. Lógico. Pelo amor de Deus. E ninguém tem tá que ter Ih, uma- você botou no ar? né? Exatamente. Você foi pro ar? Foi pro ar, Vamos pro ar. Ah. E aí a gente teve que chamar viatura de polícia. Já conduzimos algumas pessoas presas em flagrante. Não já. acredito. Algumas Porque pessoas assim, eu presas acho em que flagrante. o que vocês fazem é até uma oportunidade para o fornecedor se explicar, porque eventualidades acontecem com qualquer pessoa. Eu sempre falo, por que existe multa e juros num contrato? Porque você tem todo o direito de atrasar o pagamento. Sim. Então, se eu vou pagar um boleto, custa R$100 dia 5 e custa 110 dia 6, é porque ele já está me dando a chance de pagar dia 6. É verdade, Concorda? É verdade. Agora, eu acho que quando faz um trabalho assim e é uma empresa honesta, é talvez a oportunidade da empresa se explicar. Eu acho que o objetivo de vocês é fazer um acordo, não é Com certeza. essa recepção calorosa. Com certeza, calorosa, de passagem bem terrível. Mas aí a gente chama o viatura de polícia e conduziu. Mas tem outros casos, por exemplo, que a gente tem que ponderar. Tem muitos casos ruins. Tem uma na loja de carro na Vila Maria que foi terrível também, porque aí o que acontece? Já é prática, a gente fala formação de quadrilha já, uma associação criminosa. Eles pegam o carro do consumidor consignado, Tá. coloca dentro da loja, financia para outra pessoa, não avisa o proprietário do carro que vendeu o carro e o carro tá rodando por aí. Mas eles fazem o quê? Uma procuração do proprietário? Aí é que tá o ponto, eles deixam consignado. O carro até Tá. então tá na loja. Tá. Aí chega o consumidor lá depois, o proprietário do veículo, fala, cadê meu veículo? Ah, não, pera que eu vou resolver, não sei o que, tal, não vendi ainda não, tá no meu outro galpão, não sei o que, só que o carro tá rodando. Já outra pessoa, quando o consumidor que nos relatou foi puxar, o carro dele já estava alienado em nome de outra pessoa. Meu Deus do céu. Olha o absurdo, e sem DUT assinado, sem nada. E aí que a gente tem que pegar os bancos também. E como é que estão? De que forma que está Como liberando? é que o faz veículo? isso? Nós, Eu pessoas perguntei, tem uma físicas. procuração? O que que é? Exatamente. Nós, pessoas físicas, nós formos financiar um veículo, se não tiver DUT assinado, a gente não financia. faz nada. Não faz nada, fica travado. Tem uma mutreta aí. Exatamente. Feia, e aí a gente vai pegar os bancos ainda. Os bancos que aguardem a gente, que a gente vai pegar. Ah. E aí eles tinham uma outra agência como essa no Morumbi. E aí foi fechada justamente pelo mesmo motivo. A Polícia Civil foi lá, mudaram para Vila Maria, trocaram a fachada, Meu mas Deus. fazem uma vitrine. Você precisa ver a loja. Linda. Coisa linda. Já é do hábito já deles. Já é o Tá. modus operandi deles mesmo. E aí a gente pegou também com discussão, começou a querer brigar e tal. Aí chamamos viatura de polícia. Hoje a gente está já terminando já o inquérito policial. Tá dando bloqueio nos bens dele. Vamos fechar mais essa agora. Só Mas que nós quando estamos em cima. você vai fazer essas visitas, o que vocês levam em consideração assim para escolher um ou outro caso? Então, a gente faz, faz uma peneira nos casos, porque tem alguns casos que dá para ser resolvido fora do ar mesmo. Tá. A gente já faz um telefonema, como eu falei, até um dar 1, 2, 3 milhas no início, e eles conseguiram resolver. Tá. Com a preocupação da visibilidade. Mas depois que estourou tudo, já tinha mais que visibilidade, né? Sim. Então, aí a gente leva em consideração os direitos mesmo. Quando muitos afetam ali o seu artigo 66, o seu artigo 35, que estabelece um prazo, não cumpre esse prazo.
Aí o consumidor tem o seu direito à livre escolha. Então a gente vai para cima e grava e aí, não tem autorização. Eu falei, nosso estabelecimento está aberto ao público. Então aqui nós temos a liberdade de imprensa, nós vamos entrar para regular a relação de consumo. Então, mas vocês não têm um receio? Que qualquer hora você vai levar um tiro. É verdade. Meu Deus! É verdade. Mas o gosto pelo Código de Defesa do Consumidor é muito grande, Então, fazer o mas aí direito valer. Você vai com o staff todo, em que momento você tem um código com a produção, em que momento tem que chamar a polícia ou eles já estão pré-avisados? Como é que é isso? Aí né? começa a gente quer discussão. saber, a gente quer saber. Nessa loja, O making verdade. off, como é que funciona? Nessa loja de carro, por exemplo, eu cheguei na loja, tava o rapaz limpando o veículo lá. Tá. Aí eu pedi o responsável, a presença do responsável, falei assim, eu sei que você não tem responsabilidade sobre o que está acontecendo, então chama o responsável aqui para que a gente possa conversar, proprietário, Tá. quem quer que seja aí dentro. Eu sei que, só para vocês saberem, dentro dessa loja tinha umas 6 pessoas e eu só achei esse rapaz que estava limpando o veículo. Aí daqui a pouco apareceu mais um, daqui a pouco apareceu 6. Tinham se escondido dentro do carro quando viu a gente chegando. Meu Deus! Foram se escondendo dentro Já dos estavam no carros, WhatsApp ali, o que Exatamente. ajustando o que era pra falar. É. E aí o rapaz estava limpando o carro, ele tentou segurar para ele, porque já sabe do problema que a loja estava Tá. enfrentando já com vários clientes. Tá. Aí tentou arrumar a discussão, tentou vir para cima também. Aí quando a gente vê que o clima está esquentando bastante, eu já peço o telefone, me presta que briga para a viatura de polícia. Quando Tá. a gente chama a polícia militar, Eles vêm tem rápido. sido muito efetivo, Ah, que bom. vem rápido para nos auxiliar. Mas assim, tem casos que esquenta, depois apazigua e a gente consegue resolver. Tá. Mas tem gente que não tem jeito não. O cara põe a empresa dele pro Brasil inteiro para ver que ele é golpista mesmo. Essa é a Não palavra. tá nem aí, né? Com Não a, tá com a nem reputação. aí. Exatamente. com É o que eu nada. falo. Eu falo assim, sua empresa tá pro Brasil inteiro. Essa é a imagem que você quer passar para quem tá em É, casa. é. Pro cara, um possível cliente seu que podia já assistir e falar, não, o cara resolveu rapidinho. Eu vou lá assim fazer um móvel, seja lá o que for que ele vende. Mas tem gente que não tem nada. E nesse caso do carro, por exemplo, né, que tem essa questão do envolvimento do banco, isso aí só resolvendo na esfera criminal. Exatamente. Porque agora virou, como a gente já tem a reincidência deles, eles trocam a fachada, mas por exemplo, assim, vamos colocar um nome hipotético aqui, era antigamente V10, agora eles colocam V11 o nome da loja. Eles mudam, Tá, uma bem coisa criativo também. isso, a cor é a mesma, tudo é a mesma Tá. coisa. Então, assim, eles E ainda tem o escrito embaixo, há 10 anos no mercado. É isso, Tá. Exatamente. Então, assim, hoje não tem jeito, é esfera criminal mesmo. É como eu falei, e aí o cara que compra, quando a gente chegou lá para gravar, tinha mais 4 clientes com reclamações dentro da loja. E aí, uns eram proprietários de veículo, outros eram quem tinham comprado, financiado, Tá. foram parados numa blitz e um dos veículos já recebido uma denúncia de roubo, porque o consumidor chegou lá, não viu o carro dentro da Deus, loja. tem vítima de todos os lados, né? Exatamente. Quem compra, quem Exatamente. E aí o cara que tá lá conseguir, né? pagando a parcela do financiamento lá, pode levar o carro preso e até ser preso. Sim, Um roubo ali sim, sem sim. saber. Porque ele não sabe qual que é a situação do carro. Então a gente sempre alerta os consumidores aí a verificarem, compra um carro que está certinho, que vai conseguir te passar pro teu nome na hora. Não fica nessa de comprar, depois eu passo pro teu nome. Isso acontece muito. Acontece Não muito. esquece isso aí. Esquece esse detalhe. E fora Vamos vender o nosso peixe. Você trouxe um ponto importante que eu sempre falo. Às vezes as pessoas deixam de investir um valor numa consulta para saber se o negócio que ele está fazendo é certo, porque não Concordo. tem o conhecimento. Então, o valor do investimento, será que compensa? Paga uma consulta. Um advogado ou até mesmo um despachante de confiança. Tem alguma coisa que vai impedir? Tem meios de Mas sabe o que saber, que é, né? Ezequias? Às vezes é isso. O cara foi e fez. Não, tem o banco envolvido. Não tem como dar É ruim. verdade. Mas Porque mesmo só o assim, fato de Duda, ter uma instituição já traz uma certa credibilidade. Talvez se fosse um pagamento à vista, ele ia falar: não, mas eu concordo que a gente poderia ser muito mais acionado nesse preventivo do que só depois que Não, deu problema. eu defendo isso e eu falei brincando que vendeu o nosso peixe, mas assim, a gente precisa, porque como o Dr. Jorge trouxe, na verdade é uma equipe de estelionatários. Exatamente. Então, a gente está vendo isso na questão dos carros, a gente está vendo isso na questão dos imóveis. De tudo. Eu estava a caminho aqui refletindo sobre isso, coloquei uma plaquinha. Compre um lote. R$ 250 por mês. Quem é que não tem um sonho de ter uma propriedade, ou a casa de veraneio, ou Sim, mesmo sim. a sua propriedade? O cara se ilude com aquilo. Ah, beleza. Aí o cara apresenta um documento qualquer. Não, aqui, ó, vai ter... Coloca até o logo da Caixa Econômica Federal para dar credibilidade no negócio. Nossa, é Aí o verdade. cara vai lá comprar e um loteamento irregular, na propriedade sabe lá de quem, correndo o risco de responder também por crime, Sim. né, por causa do loteamento. Então tem tudo isso. Então, o que eu falo nós precisamos adotar a cultura preventiva. Seja
para o que quer que seja. Evidentemente tem coisas que estão ao nosso alcance, outras não. Então procurar um advogado, procurar alguém que entenda da coisa para orientar e falar assim, ó, não vai por esse caminho, ou vai por esse caminho, existe um risco, ou pode ir que tá tranquilo. Acho que é importante isso. E uma questão até também no ramo dos carros é a questão das agências falarem assim, a garantia que a gente dá para o seu veículo vai ser apenas de motor e câmbio. Aonde existe isso? É prática abusiva. A garantia é total, você tem 90 dias para bem durável. O Código de Defesa do Consumidor ele é claro ali. E muitos consumidores caem nessa. Chegam para nós e falam, puxa, mas deu um problema no meu carro parou, mas eles falaram que a garantia era só motor e câmbio. Como que é? Pera um pouquinho, fala para mim de novo. Me explica de novo que a gente vai até lá pessoalmente. Eu quero ver ele dizendo na minha frente que é garantia de motor e câmbio. Mas a maioria das agências de veículo deixa até uma placa lá e falam isso. Eu entrevistei um cara numa denúncia contra o cara falou, garantia motor e câmbio. Eu falei, como é que é? E aí... Mas, às vezes, a ignorância até do próprio vendedor, que foi Sim, instruído verdade. pelo proprietário da Verdade. empresa. Exatamente. Certamente, o dia que você bateu lá, não tava nenhum dono da empresa, né? Não. Ou Ele tava escondido desaparece, dentro de né? alguma Porsche. É uma minoria absoluta que vai reclamar além do motor e câmbio. Então, eles continuam com a prática. É né? isso, é isso. Virou popular esse É. termo, né? Garantia de motor e câmbio. É verdade, mas Com uma certeza. garantia integral, sem dúvida. Exatamente. Essa questão de garantia de motor e câmbio, aquela plaquinha no estacionamento, não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. Isso é terrível, isso é terrível. E o pessoal acaba sofrendo muito com isso, porque vê a plaquinha e acha que realmente... Ai, nem adianta não. eu reclamar. Pô, me avisaram, eu que errei realmente. Sim, então a pessoa sim. acaba se colocando Assume numa a culpa. situação- Exatamente, assumindo a culpa. E aí que é o complicado. Mas a gente tem trabalhado aí firme em cima disso. São muitos os casos que a gente pega em variedades enormes de fornecimento de produtos. A gente tem trabalhado bastante em cima disso. Então tá todo mundo escondido quando você for até a loja reclamar, se você não tiver acompanhado aí do Dr. Jorge, você abra todos os carros, porque tem gente isso. escondida aí dentro, né? Então diga que vai comprar o carro, né? É verdade, gostei. Nada como um professor, estrategista, né? Então, Roberto, me fala uma coisa. Quando estava atuando lá no Procon, aí na direção do Procon, teve algum caso muito esdrúxulo que lhe apareceu? Teve assim, mas o caso que eu fiquei bem feliz de ter resolvido foi com a Telefônica. Lembra do Speed? Speed, da Speed, Telefônica, super exatamente. lembro. Aquele foi o que ele deu uma pane, né? Aí foram milhões de consumidores, empresas, né, que foram lesados. A gente conseguiu um belo acordo lá, porque ela acabou, foram mais ou menos, variou um pouco, né? Mas ela foi alguns foi meio-dia, outros foi 1 dia e meio. A gente conseguiu um ressarcimento integral de Ah, que um maravilha! desconto. Né? Então foi um Desconto na acordo, fatura. um desconto na fatura de todos os consumidores correspondente a 5 dias, né? Então esse foi um belo acordo. Com Aí certeza. a gente conseguiu, foi o Procon junto com o Ministério Público, né? Aquilo foi uma coisa efetiva, né? Que de imediato, né? Do consumidor ver lá na sua conta, né? Então aquele acho que foi um caso bem preponderante, assim, onde deu para fazer um belo acordo, né? Esse ficou marcado, então. Isso ficou marcado. O que me espanta muito, por exemplo, porque assim, as empresas, elas têm, né, seria um nome a zelar, né? Realmente, Sim. esse tipo de reação já demonstra, né, que a empresa, imagina, Você nunca bateu lá na Telefônica. Não, o telefone era difícil. Não, na telefônica eu nunca bati. E um ponto para finalizar aqui, por conta do compromisso, uma coisa que a gente tem trabalhado firme na Câmara de São Paulo aqui, é para que a gente consiga levar o direito do consumidor nas escolas. Que a gente forme as nossas crianças já sabendo os seus direitos básicos ali, porque eu acho que se a gente conseguir levar isso na formação dos nossos jovens, a tendência daqui 10, 20 anos, a coisa tá bem melhor, se Deus quiser. Ou pior, né? Porque aí nós estamos criando pequenos advogados. Eu tenho um filho de 9 anos que tudo que ele quer eu falo pra mim. Quais são os seus argumentos? Me convence. Mas ele tá um advogado maravilhoso. Eu não sei se eu fiz a coisa certa, Ele tá entendeu? Criando um monstro. Tô criando um monstro. Não, é brincadeira, mas realmente eu acho que o direito deveria ser uma questão básica em toda escola, de um pouquinho de tudo. Um pouquinho de você entender os seus direitos constitucionais, o direito do consumidor, o básico mesmo. Se a gente tivesse isso implantado, certamente a gente estaria conduzindo seres humanos um pouco mais conscientes, porque embora a lei diga que a gente não pode dizer que desconhece da lei, fato é que a maior parte das leis as pessoas desconhecem, É verdade. né? Mas muito obrigada e Obrigado a vocês. espero recebê-lo novamente. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu. Ezequias, conta aí. O que já bateu lá de reclamação? Assim, bem braba.
Eu não acho que não teve Não nenhum, teve nada? assim, Sabe que... pelo menos de consumo, assim, que deu Ah, uma briga, assim, uma treta feia. Eu pelo menos não tô aqui me Ainda recordando. não. Se eu acordar, eu vou falar. Então eu vou contar eu. Sabe que meu sobrinho tá trabalhando no juizado especial, né? E aí, nossa, ele conta cada caso que eu me divirto. Ele falou outro dia que ele foi procurado por um senhor, que ele tava muito chateado, porque ele saía com uma garota de programa, sempre com ela, e ela prometeu que ia namorar com ele, e ela não cumpriu, e ele queria processá-la. Você acredita? Tem uma execução Aí eu específica. fiquei pensando, nossa, ele é consumidor, né? Dela. Como é que fica isso daí? Já aconteceu um caso assim muito grosseiro? Não. Não, desse jeito não. Então, pra você ver o tipo de coisa que aparece lá no juizado especial. Gente, vamos falar o seguinte. Veio aqui uma pergunta pra gente. Doutores, faz 2 meses que realizei uma compra online e o meu pedido ainda não chegou. Entrei em contato, pediram para falar com a transportadora. Porém, falaram que ainda não receberam. No código de rastreio fala que a mercadoria está sendo preparada. Já tentei de tudo e agora eu quero o meu reembolso. E aí, doutor Ezequias, o que eu posso fazer? Infelizmente, manejar uma ação. Por que eu falei infelizmente? Porque a gente vai ficar dependendo do judiciário para fazer o cumprimento dessa obrigação. Então, tem todas as medidas, próprio PROCON, IDEC, mas o resultado final, ele é um pouco ineficaz. Então, muitas vezes, passa-se pelo PROCON, passa-se pelo IDEC, passa por tudo, ouvidoria, passa pelo saque, e não se resolve. Aí só tem o Poder Judiciário para fazer com que se cumpra a obrigação, né? E esses recortes que nós estamos fazendo aqui, eu ia até trazer a questão que o Jorge colocou, a questão de indenização, de dano moral, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem o código, nós temos leis, mas eu percebo também uma certa fraqueza do judiciário no que diz respeito de trazer efetividade para essas leis. Tá, em que sentido? No sentido de realmente ter a reprimenda que se faz necessária para que não volte a praticar. Então, eu vejo que as empresas se sentem confortáveis em cometer esses abusos. Tá. Né? Mas isso também, você não acha que é um pouco dessa questão antes do judiciário? Vamos lá, a efetividade do PROCON, por exemplo, em fazer a fiscalização dessas empresas? Não, faz, o problema é que faz. Mas mesmo assim, por isso que ela é ineficaz, porque assim, ela não tem um poder executório. Vai aplicar a multa e assim, para eles ficar confortável. Paguei a minha multinha aqui. Ou não paguei, Ou né? não paguei e tá tudo certo, entendeu? Então assim, eu acredito que o judiciário teria muito mais força nessa questão relacionada, lógico, existem variáveis também, né? Teve um certo tempo que a gente viu a discussão da indústria da indenização, né? Então qualquer coisa era motivo de indenização, que enfraqueceu o que é a ideia. Mas assim, o que eu percebo são diversos casos que são verdadeiramente abusos. Esse da entrega, não entregou, e aí você ingressa com a ação. Outra prática aqui que deveria ser preso o diretor, sei lá, da empresa. Você ingressa com a ação, e aí provavelmente tem um jurídico bom com o sistema, que identifica que a ação foi distribuída, e na contestação, a gente fez o reembolso sim, mas só depois que ingressou com a ação. Tá. E aí os juízes pegam e falam assim, não, beleza, Foi restituído a tempo e tá tudo certo. perda do objeto. Tá. Olha, eu não tinha pensado nisso. Entendeu? Perda do objeto da ação. Entendeu? Então, assim, são atos que, evidentemente, né, são detalhes, a gente que é do mundo jurídico, mas eu acredito que se a postura do judiciário em determinadas situações, até mesmo a efetividade do Ministério Público identificando que essas condutas, na verdade, tratam-se de verdadeiros criminosos e não equívocos ou erros, acho que resolveria um Mas, pouco. doutor Berto, me fala uma coisa. Ela pode terceirizar essa responsabilidade, dizendo para ela, entre em contato com a transportadora. Ela não fez negócios com a transportadora. Sem dúvida que não, né? Isso é outra prática muito reiterada aqui no Brasil de querer terceirizar Tá. responsabilidade, mas não há dúvida nenhuma que é uma solidariedade em toda a cadeia, ou seja, né? Ele comprou, como você mesmo disse, ele comprou da loja, né? E aí não tem essa, não, você vai ver com a transportadora. Eu não fiz negócios com a transportadora.
Exato, não, montadora. ela é absolutamente irresponsável, a loja, por isso, né? Aqui eu concordo que vai ter que ter como ação judicial. Eu só faria duas observações aqui, né? Então, em primeiro lugar, há um projeto de lei bem interessante no Congresso, mas infelizmente parado, mas naquele bojo da modernização, da atualização, que daria aos PROCONs um poder de dar uma ordem administrativa de uma obrigação de fazer. Sensacional. Porque Então, por exemplo, nesse tipo de caso, vamos supor que, lógico, dá 2, 3 milhas, né? Seria o caso de você mandar ela emitir a passagem. Tá. É lógico que se chegou naquele nível, Sim, sim. mas assim, vamos dizer, é uma empresa que ainda está saudável, né? Tá. Era a melhor coisa, né? Que teria era isso, né? Porque mesmo o ressarcimento, depois você pode até pleitear lá um ressarcimento posterior, mas o que você quer é a passagem emitida, né? Ou então aqui, não, você vai ter que entregar Ou até em tantos evitar, dias. igual acontece no juiz arbitral, né? Você resolve ali o problema e evita Exato. que aquela coisa seja discutida de novo, né? Exatamente. Então, como do tipo lá que eu falei da internet, né? Então você restabeleça, então, Sim. ou deixe de cobrar de tal forma, né? Esse é um outro problema quando faz cobrança abusiva. Tá. Então, isso é um projeto, isso seria importante, né? Infelizmente não foi para frente. E tem outra coisa que se fazia nesse tipo de questão, mas normalmente o judiciário acabava dando uma liminar afastando, né? Mas isso houve várias ou liminares dados por juiz ou mesmo alguns PROCONs ousaram de proibir a empresa, por exemplo, que sistematicamente atrasa. Né? Porque dela continuar suspender as vendas enquanto ela não regulariza essa questão dos atrasos sistemáticos, né? Tá. Lógico que assim, acabava o Poder Judiciário, acabava suspendendo essas ordens, porque dizia, isso pode quebrar a empresa. Lógico que é um jogo meio delicado, né? Ninguém Sim. quer quebrar a empresa, porque senão Lógico que não, aí que não vai o receber consumidor não vai mesmo. receber nada, É. né? Mas às vezes é uma ordem assim que, né, assim que você vê que é sistemático, né? Será que ela tem condição de continuar vendendo, né? Já que não consegue entregar? Para se pensar também se é uma solução, né? Que pode às vezes ser radical, mas pode Para ser essa adequada. pessoa que nos escreveu, o que ela tem direito, se ela quiser o reembolso, é que o reembolso seja feito imediatamente. É o reembolso integral, e eu acho que aqui você tem também a possibilidade de danos morais, ou então algum prejuízo que ela teve pela não entrega, né? Mas vai ter que ir para o judiciário, porque aqui Não tem jeito, né? não tem jeito, né? Que pena. Gente, vamos para o próximo fato ou fake. A gente tem vídeo? Tem vídeo? Tá. A gente vai ver um vídeo aí de uma influenciadora que reformou o apartamento e não consegue mais pagar o aluguel. Vamos entender do que se trata. Sonho acabou virando um pesadelo e o maior desperdício de dinheiro que eu já fiz na minha vida. Eu aluguei esse apartamento, reformei inteiro com a ideia de vir morar aqui, mas com o tempo aqui ficou muito pequeno para mim. Pelo meu trabalho, pelas coisas que eu faço, era tudo muito apertado e eu sinto que o projeto não foi realista para minha vida. Mesmo sabendo que a minha vida não caberia mais aqui, eu queria ter esse apartamento para minha mãe morar, para algum amigo morar ou para alugar para outras pessoas, porque eu realmente fiquei apegada nesse projeto, porque eu vou contar para vocês tudo que eu passei para isso aqui ser realizado. Então vocês vão entender o apego. Mas resolveram aumentar absurdamente o valor, sendo que uma das coisas que realmente mudou e valorizou esse apartamento foi a obra que eu custeei, né? Então ficou pesado pra mim, não tenho dinheiro pra isso e vou ter que me mudar. Porque não faria sentido eu pagar a obra Tá aberto duas aqui, vezes. produção. Tá. Eu vou comentando assim, Me porque, explica o que aconteceu aí com a Dora. salvo engano, Ah, porque assim, eu não acompanho muito não, o imagina, perfil ele não é um cara das Não, redes mas sociais. não das redes, mas de fofoca eu não sou, mas eu tenho 3 mulheres em casa, então elas curtem. Não, elas curtem. Senti Não. uma discriminação Não, nisso não é aí. discriminação, é que elas curtem. As mulheres lá curtem a comunicação. E aí parece que ela fez uma reforma lá no apartamento e o locador entendeu que toda a reforma que ela fez valorizou o imóvel. E aí aumentou o aluguel. E ela não conseguiu pagar. Nossa senhora! Salvo engano, foi essa a argumentação que causou tudo isso aí. Mas espera aí, ele não pode fazer isso, né?
Bem, aqui, novamente, assim, como foi falado aqui, assim, a pessoa deve ter algumas coisas, deve consultar, porque tem que ver o contrato, né, em primeiro lugar, né? Lógico que aqui não é propriamente relação de consumo, é Sim, relação de sim. locação, É. né? Mas, assim, aí vai ter que ver, primeiro, como estava no contrato a questão das benfeitorias, né? Sim. Se elas são incorporadas ou não ao imóvel, né? Ela jamais deveria começar a fazer qualquer reforma sem consultar alguém, né, para saber se ela correria o risco de perder, né? Precisa ver uma série de coisas aí, o tempo de O contrato. tempo de contrato, o Sim. que o contrato fala sobre as benfeitorias, e Sim. lógico, talvez o caso concreto dela, se ela faz uma benfeitoria tão valiosa, né? Tem que ver o que ela fala, se houve ou não má fé do próprio locador, como ela conversou. Acho que assim, o que eu diria é o seguinte, assim, vamos dizer, em termos teóricos, né? Tá. Normalmente o contrato vai dizer que não tem ressarcimento, né? Não tem Sim, indenização padrão. pelas benfeitorias. É lógico que, então, em primeiro lugar, jamais faça Sem todo ter a loca- certeza, com todo certeza. locatário, não faça nenhuma reforma É. né, no imóvel sem ter certeza. Significativa se você tá com o imóvel aí com o contrato Loca- prestes a vencer. Exatamente. Agora, lógico, talvez no caso concreto se poderia provar algum tipo de má-fé do locador, né? Tá. Um Até abuso aí um dele. abuso, né? Porque, na verdade, ele incorporou o imóvel e ainda aumentou significativamente Sim. a locação na renovação. né? Mas, de qualquer forma, jamais, acho que é para falar para todos, né? Talvez a grande lição, jamais faça qualquer reforma no imóvel locado sem você ter plena certeza de que vai reverter para você. de alguma Autorização, forma. saber Uma o con- autorização, uma contrato, negociação, de repente negociação. você Por- faz por escrito, um tá, gente? abatimento do aluguel, né? Mas fazer assim na cara e na coragem é uma loucura. Tá vendo aí a dica, né? Não adianta ser influenciador, ser nada. Qualquer coisa que você vai fazer no imóvel, o imóvel não é seu, fique esperta com as dicas aí. Chegou uma pergunta aqui para você, doutor. É importante, antes de fazer uma compra, pesquisar no Reclame Aqui para ver se realmente vale a pena fazer essa compra? Eu sempre Foi a Mari. recomendo que se faça nos cadastros, seja o Reclame Aqui, ou então, eventualmente, o consumidor.gov, mas ver a reputação da empresa, né? A reputação é uma coisa importante. A gente viu os casos de empresas que estão literalmente assassinando, né? A reputação delas, mas assim, eu recomendo, né? Principalmente se não é uma empresa muito conhecida, né? Que se faça essa pesquisa. Você faz essa pesquisa, Ezequias? Faça essa pesquisa, Ah. reclame aqui, joga. Eu vou na fonte. Eu faço a pesquisa já no TJ. Tá. Verifico o domicílio da empresa para saber se tem alguma, Se tem alguma muita ação. alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque é a questão da reputação. Então, trouxe aqui a questão de imóveis. Peraí, vamos entender. Tem alguma coisa? Não tem? Parece ser um sinal bom. A rede hoje te dá um leque de informações a respeito Com disso. certeza. Né? O que a gente estava falando aqui, quando foi feito o Código de Defesa do Consumidor, não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada. Hoje em dia, a informação está muito mais fácil, né? As pessoas compartilham vídeos, você pesquisa uma hashtag lá, 1, 2, 3 milhas, já aparece um monte de gente que teve esse problema. Sim, agora a gente está falando da 1, 2, 3 milha, mas pesquisem as outras. Aham, Né? com certeza. Pesquisem as Mas assim, outras. vamos só pontuar um Perfeito. detalhe que eu acho legal a gente falar. Não espere que você vai pesquisar uma empresa, ela não vai ter nenhuma reclamação. Empresas como 1, 2, 3 milhas e outras empresas grandes que vendem em volume, por óbvio vão ter reclamações. Aí você tem que Isso. ponderar que tipo de reclamações. Por exemplo, já fiz reclamações, por exemplo, de um hotel que eu fiquei hospedada, em que eu achei péssimo e outras pessoas escreveram que foi maravilhoso. Depende, pode ser realmente que para Sim, ela sim. uma avaliação, foi o melhor hotel da minha vida. Eu não sei que hotéis ela viajou. Para mim, aquela experiência foi horrível, por quê? Porque a comida estava estragada. Pode ser que naquele dia. Então, assim, tem que levar tudo isso em consideração. E a recorrência, né? tem Observar muitas. se naqueles itens. Porque a pessoa às vezes sempre vai lá um e fala assim, ponto. nossa, tem 50 mil reclamações. Tá, mas elas foram atendidas? Foram resolvidas? Tem tudo isso também, né? Lógico, o tamanho da empresa, né? Uma empresa pequenininha tem um monte de reclamação. Agora, uma empresa grande, você vai ponderando, Exatamente, lógico. exatamente. Mas sempre é bom ver. E me fala uma coisa, vocês já compraram na... É Shein ou Shein que fala? Não faço a menor. Nem vem, Zequias, com um Pra monte de mim é mulher em tudo Shein. casa. É Shein que É fala? Aí, ó. Pra mim fala que é Shein. Doutor Roberto, já fez compras na Shein? Já fiz. E recebeu? Recebi. E já fez avaliação do produto?
Não fiz. Nunca te ofereceram isso? Não, Pois não, você não. que está assistindo a gente, fica muito esperto que esse é o novo golpe do momento, tá? Algumas empresas e influenciadores estão entrando em contato e oferecendo para as pessoas que façam uma avaliação do que foi adquirido pela Shein ou Shein, porque na verdade era para ser Shein, só que no Brasil ficou Shein, tá? Que nem açaí e açaí. Exatamente. E aí, o que que acontece? Tá tendo esse golpe, por quê? Foi feita uma nova regulamentação em relação às taxas de produtos recebidos de fora do Brasil. O que que acontecia? Existe uma norma que diz que pessoas físicas podem mandar produtos para o Brasil até $50, salvo engano, e não precisam pagar imposto por isso. Então, você tem uma irmã que mora nos Estados Unidos e que quer te mandar um álbum de fotografia que ficou lá, são coisas pessoais. Se for declarado que aquilo não custa mais $50, elas conseguem fazer esse envio sem ser taxado. Mas empresas como a Shein acabaram se aproveitando disso e quando faziam a declaração de envio de lá, não necessariamente declaravam que era uma empresa que estava enviando. E as pessoas aqui recebiam produtos e produtos que tinham um valor superior a isso, mas como não conseguia identificar se era uma empresa ou era uma pessoa física, acabavam isentas de taxa, mas a taxação sempre existiu. Que fique bem claro que muita gente acha que foi depois do aumento das vendas. A taxação sempre existiu. O que foi revisado agora é a forma dessa taxação. E aí, o que que acontece? Influenciadores vieram e falaram, não, agora você consegue receber as coisas de forma gratuita, basta você avaliar. E essas empresas e influenciadores que estão promovendo esse tipo de publicidade, na verdade, às vezes sem saber, elas estão influenciando golpes. Porque você não recebe por isso, você não recebe bens por isso. Quando a gente fala em avaliações, quando a gente fala nesse tipo de serviço, doutor Berto, a gente pode entender também como uma relação de consumo? Sim, sem dúvida nenhuma. Aqui se trata de uma publicidade, né? Ou seja, eles estão recebendo para isso, né? Até tem todas as normas do CONAR a respeito disso. E aqui eu vou falar algo ousado, né? Já é hora de se pensar também numa responsabilidade solidária de alguns influenciadores. Eu sei que é ousado, né? Não, eu super Provavelmente- concordo. Provavelmente assim, a jurisprudência não será favorável a isso, né? Mas já há teses nesse sentido, né? Porque aqui eles emprestam, né, uma certa credibilidade a algo, né? Eles deveriam ter um mínimo de, né? Aí quando é uma coisa assim absolutamente ilegal como essa, né? Porque uma coisa é tudo bem, né? Você faz, né? Lógico, você fez lá a publicidade do carro, o carro deu problema, você não vai responder por isso, né? Mas nesse caso aqui de uma coisa assim que é flagrantemente uma fraude, né? Acho que se poderia pensar, né? Porque ele deveria ter um mínimo de responsabilidade, né? Ao promover Com certeza. algo como isso, né? Que cheira, né? Que tem toda a aparência de algo errado. Doutor Ezequiel, já recebeu uma proposta assim para uma publicidade diferentona? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ah. Vamos ver se aparece, mas ainda não. Mas assim, tenho colegas, né, que está advogando para influencers e isso é a rodo. Então, mais uma vez, influencers, tenha um advogado para consultar também essa questão da publicação, né? O doutor trouxe aqui o ponto importante, a questão do CONAR, que está de olho nessa questão da publicidade. Então, existem especificações na hora de fazer a publicidade. Quem está te contatando para fazer essa promoção, verifica se de fato é uma empresa ou uma pessoa idônea para que você se vincule. Salvo engano, quem foi responsabilizado nesse sentido foi o Galvão Bueno, de uma propaganda que ele lesou diversos consumidores e ele entrou no bolo aí por conta da cadeia. Responsabilidade A responsabilidade solidária. solidária. A responsabilidade. Então, é um ponto de atenção para os influencers. Quem pretende ser influencer. Hoje você pergunta, ninguém mais quer ser advogado, médico. Não, quer ser influencer e Influencer. youtuber. YouTuber, né? TikToker. Então, assim, bom, enfim, pouco importa. Se é o seu objetivo, que seja com cautela. Não, e que mesmo que você esteja comprando o produto ou serviço através de uma propaganda de um influencer,
é importante conferir se realmente isso aconteceu, tá? Porque a gente já trouxe aqui umas 2 semanas atrás no Pod Legal o caso de uma influencer que teve o Instagram invadido, usaram a imagem e o vídeo dela com áudio adulterado, vendendo aquelas aplicações de Pix que você deposita 1.000, depois de 10 minutos você tem 3.000, né? Que por óbvio não existe. Mas que pode acontecer em casos como esse de avaliação da Shein. Não necessariamente o influencer realizou aquele tipo de propaganda. Então, na dúvida, você viu lá o Ezequias que você segue, faz tudo que ele gosta e acompanha as comidas da Vanessa lá na internet, dá uma conferida. Ó, o Ezequias falou, mas entra no site, né? Faz aquela pesquisa igual faz a pesquisa de compra. E minimamente qualquer suspeita, vai lá e contacta. Eu vejo os colegas assim, qualquer coisa estranha no perfil, eu já vou lá no inbox do WhatsApp. Meu, é você, É você mesmo? Aí alguns confirmam, não, sou eu mesmo, tô vendendo. Outros, não, invadiram minha conta. Então, assim, eu acredito que boa parcela hoje já tem um discernimento para poder desconfiar de determinadas coisas. Sim. Gente, não existe comida fácil. Uhum. Não existe. Então, a primeira coisa é, vai ficar desconfiado de tudo? Não, mas o mínimo de cautela se faz necessário, né? Deixa eu perguntar uma coisa. A Black Friday ficou famosa como eu sei que não tá no nosso roteiro, mas é que eu não vou resistir. Virou Black Fraud no Brasil. Por conta das vendas online? Sim, porque era aquela que também se brincava, né? Que falava, é tudo pela metade do dobro, né? Aham. Ou seja, né? O grande problema era a publicidade enganosa, né? Ou seja, se vendia como um grande desconto, algo que na verdade não era um desconto. Mas não necessariamente foi por causa das vendas online, né? Ou seja, se importou, então, vamos dizer, essa data dos Estados Unidos, né? Onde realmente tem, né? Depois lá do feriado de Ação de Graças, aí eles fazem uma grande liquidação e no início de uma maneira bastante irresponsável, né? Não, ela em si não é ruim, né? Desde que seja honesta. Desde que seja honesta. Desde que seja Porque assim, honesta. as pessoas conseguiram verificar que é a metade do dobro porque elas dão prints hoje. Sim, exato. Porque raramente você, quando queria uma geladeira, você ia uma semana antes da Black Friday para conferir se na loja estava o mesmo valor, né? Exatamente. Elas não se davam a esse trabalho. E hoje é muito fácil, você abre a internet, abre o aplicativo da loja, printa, depois na semana seguinte, quando entra a Black Friday, você confere que aquele valor não é mais o mesmo. Eu acho que hoje é uma questão importante, né? Então tem efetivamente, agora acho que já melhorou um pouco, né? Tem realmente promoções, mas o consumidor tem que ficar atento, né? Então o ideal é ele vir acompanhando já antecipadamente o preço para ver se aproveita aquela data. Eu fiz essa pergunta porque chegou uma pergunta para a gente falando sobre compra online. Então a pergunta diz o seguinte: doutores, realizei uma compra online na qual paguei o serviço de frete e entrega a domicílio. A encomenda chegou até antes, contudo o carteiro passou durante 2 dias e notificou o sistema que ninguém atendeu. Minha mãe estava em casa e disse que ninguém tocou. Tive que buscar minha encomenda no centro de distribuição. O que eu posso fazer em situações como essa? E aí, Ezequias, o que você aconselha? Pedido de indenização. Aplicar aqui a teoria do desvio produtivo. Né? Explica para quem está assistindo o que é. Essa teoria do desvio produtivo é o quê? Aquela perda de tempo que você tem por auto inconsequente de quem está provocando, e no caso aqui, a empresa. Evidentemente, a gente está falando de processo, ingresso com processo, manejação. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente ao ingressar com o processo é ter provas disso. Tá. Então, ela alega aqui que não, a mãe ficou em casa. Como é que ela vai fazer essa prova negativa, né? De que não Nesse caso, tem a benesse da inversão do ônus da prova por se tratar da relação de consumo. tá. Né? Mas o minimamente ter, sei lá, alguma outra questão que demonstre que efetivamente, por exemplo... Tem que mostrar o prejuízo, né? Porque se ela esperou por 2 dias e chegou no terceiro e não teve prejuízo, não tem o que fazer. Sim, mas e se ela, de repente, para ir ao correio buscar, ela teve que sair mais cedo do trabalho ou aquele dia? Então já implica numa certa situação. E às vezes esse negócio de ficar, liga, peraí, chegou, não chegou... Não, e às vezes é até alguma coisa. Eu lembro de um caso que a gente falou aqui, que a moça encomendou uma fantasia pro Papai Noel trazer pra criança. Chegou na Páscoa. Entendeu? Aí é bem grave. Por exemplo, Porque um exemplo você tá pessoal. acabando com um sonho. Um exemplo pessoal meu. Ah. Eu acho que a única coisa que eu gasto mesmo é livro. Eu compro livro. E aí,
veio a informação. Encomenda não entregue porque ninguém atendeu. Tá. Como assim? Lá tá a observação. Apartamento portaria 24 horas. Não tem como Não ninguém- tem como não ter ninguém lá. Entendi. Então, assim, eu respondi e falei, é absurdo. Tá. Né? Automaticamente, é absurdo. No outro dia de manhã cedinho tava lá, o motoqueiro, sei lá, se foi o motoqueiro, enfim, pegou, meteu o louco, foi dar o rolê dele lá, acho que devia ser a última entrega. Eu não vou entregar nada não, mas como tá sendo rastreado, eu vou colocar que não tem ninguém lá. Mas talvez não observou isso daí. Então, assim, algumas coisas precisa estar atento em relação a isso. Mas nesse caso aqui, eu acredito que não teria muito o que se fazer de forma imediata, a não ser buscar uma reparação por conta desse prejuízo que, para mim, Alguma complementação, Não, Roberto? perfeito, eu acho que é realmente a teoria do desvio produtivo, né? Que tem agora já o STJ já aceita, né? Não é propriamente um dano moral, mas na Sim. verdade é aquilo que o consumidor perdeu de tempo, né? Acho que aqui é exatamente isso, né? Todo o tempo que ele perdeu, os gastos também materiais que ele teve ao se dirigir ao centro de distribuição. E aqui, novamente, também não é o problema da empresa do frete, né? O problema de quem vendeu para ele, né? A empresa também responde, né? Ele não pode terceirizar essa responsabilidade. Agora a culpa é do carteiro. Exatamente. verdade. Joga lá no correio. Ou Vai do reclamar. motoboy, né? Vai reclamar pro correio, você aí. Tá, respondido. Gente, vamos para o Tá na Mídia 3, que vai falar do Detal. Eu fui, vocês foram? eu não fui, não. Eu, também eu não tava na fui. praia, Ah, vida boa. Você não Tava na tava no praia. Decaus? Não. Porque foi assim que foi chamado De caos? o festival. Parece Acompanhou? que eu não acompanhei. Parece que a parte de infraestrutura estava bem Jesus precária. Né? amado! Eu fui, meu esposo, alguns amigos, fomos levar o sobrinho e, nossa, sei lá, 100, 200 mil pessoas dentro daquele lugar, quase sem banheiro, uma loucura. A gente ia falar sobre alguns golpes em relação aos bilhetes, mas eu quero fazer uma outra pergunta em relação ao Detal. Eu tenho visto nas redes sociais muita gente reclamando dessa questão da estrutura. Então, por exemplo, eu gastei R$ 900 no meu ingresso, tá? Eu esperava que eu fosse assistir o show do Bruno Mars, eu fui no último domingo, eu esperava que eu fosse assistir o show de uma maneira minimamente confortável. E eu não tive essa experiência. Por quê? Para ir ao toalete, por exemplo, demorava cerca de 1h, 1h10 na fila. Até umas amigas disseram de antes, olha, eu te amo muito, por isso eu vou te dar uma dica. Vai de fralda. Eu achei que era uma piada. Falei, como é que eu vou de fralda no show, gente? Peraí, né? R$ 900 o ingresso, precisei de fralda? Mas eu devia ter ouvido, porque demorava mais de 1 hora a fila para ir ao toalete. Você só podia consumir algo com o próprio copo da marca. Então, você ia tomar uma água, ou você ia tomar uma cerveja A, você ia lá e falava, eu quero uma cerveja. Com copo ou sem copo? Sem copo, porque eu já comprei o copo do refrigerante, então eu vou usar. Eles diziam, não, só com o copo da própria marca. Então, assim, eu achei que dentro disso, houveram várias questões, no meu ponto de vista, abusivas como consumidora. Eu posso pedir uma reparação em relação a isso, até porque o investimento foi bem elevado? Olha, assim, vamos pensando alto aqui, sendo ousado novamente, Tá. eu diria que sim, né? Porque vamos dizer, isso daí é uma prestação de serviço que você comprou, né? Que envolve não apenas o show Do artista. do artista, mas também todo o ambiente, né? E há uma expectativa legítima, e você pode, dentro da expectativa legítima nesse caso, né? Você pode comparar com outros festivais aquele tipo de padrão, sim. porque o ingresso é daquele Sim. tipo de padrão. Acho que ele frustrou a tua expectativa legítima, né? Não é razoável alguém ficar 1h30 para ir no banheiro. Exatamente. Eu não consegui. Eu ouvi casos também que na saída, né, havia Nossa, foi um riscos, tumulto, né, um de tumulto. você se machucar. Então, acho que sim. E quanto a essa questão do copo, aí no meu ver, é uma venda casada, né? Como que ele pode condicionar, né, a você, né, já ter o outro copo para você pagar um adicional, né? Acho que aí, nesse caso, aí fere uma prática abusiva, né? Especificamente na venda. Gente, meu marido vai adorar ouvir isso. Ainda bem que o Pod Legal, você que está assistindo agora e quer mandar para alguém, você pode encaminhar o vídeo, você pode compartilhar o link, porque essa informação é
estritamente relevante. O meu esposo saiu de lá com 5, 6 copos, porque cada hora eu queria beber uma coisa. Uma hora eu tomei cerveja, uma hora eu tomei energético, uma hora eu tomei um refrigerante, outra hora eu tomei uma água, outra hora eu tomei um Tinha uísque. que pagar um adicional pelo copo, E eu é tinha isso? que comprar cada copo. Eu achei que primeira coisa, eu entrei no lá e falei, ai, quero energético pra dar uma animada. Aí compramos o copo do energético, tudo bem, eu não tinha copo, eu pensei, vou comprar uma única vez, esse copo eu vou usar pra consumir outras coisas. Aí, passado um tempo, ele falou, eu vou buscar a cerveja. Falei, leva o copo. Aí ele volta com outro copo. Falei, mas por que você comprou outro copo? Porque não vende se eu não tiver o copo da marca da cerveja. Eu falei, mas peraí, que absurdo é esse? Eu sei que no final do festival, todas as pessoas que você cruzava, embora não fosse muito difícil você conseguir entender quem era a pessoa e o que ela tinha, porque era como se tivesse uma lata de sardinha, todo mundo saiu de lá com 20 copos. Isso é E a gente ficou totalmente revoltado abusivo. com Não, isso. Você totalmente pagou abusivo, caro no absurdo. ingresso, Absurdo. caríssimo no ingresso. Teve uma estrutura péssima, não teve um atendimento bacana e ainda foi obrigado a consumir mais do que podia. Nossa, ele vai sabe adorar que- isso daqui. Minha filha é super fã do Bruno Mars e a gente tentou comprar e não conseguiu. E Agora ainda Ó, tem foi isso, hein? livramento. Então, né? Foi Olha, livramento. foi livramento. Gente, eu tô sentindo um cheirinho bom. Você tá Eu sentindo? tô. O que que tá acontecendo? Não Duda? sei, produção. O que tá acontecendo aí que tá chegando? Jesus, tô Olha, sentindo, eu hein? acho que é o patrocinador. É a Pretzel Beats que manda pra gente aqui, ó, toda quarta-feira, algo muito gostoso, muito quentinho. Então Meu tá chegando Deus. aqui, ó, Pretzel Beats. Vamos ver o que tem aqui. Ai, tomara que seja doce. É? Ai, ele sabia que eu ia estar aqui hoje. Gente, isso não é de Deus? Ó, pra você que tá assistindo o Pod Legal e quiser fazer a salivou sua agora, compra, fazer o seu pedido na Pretzel Beats, basta você avisar que está assistindo o Pod Legal que você vai ter 10% de desconto da loja aqui da Barra Funda, que é onde tem o nosso estúdio onde a gente grava. Gente, desculpa. Mostra isso aqui, só para o pessoal ficar com Mostra. verme. Não, Você- mostra depois, não, que eu vou não, comer não. enquanto você fala. Não, aqui, ó. Eu tô Alberto come Aí, doce. aqui, ó. Na câmera da Duda, aqui, ó. Ó. Aí, ó. Já aposta e ganho que os vermes já estão tudo se mexendo ali. Hã? Posso, Doutor. Aqui, ó. É, garfo. você- Tem um garfinho aqui, ó, pra adoçar a Vai vida. falando que eu vou comer. Um docinho aqui. Muito bom. Coisa Produção, boa. qual o sabor desse? É de chocolate branco. Chocolate branco e preto, é esse o nome? Nossa, vocês não têm noção do que é isso? Isso aqui, meu personal Val, que me desculpe, mas amanhã a gente perde essas calorias. Meu Deus, isso é sensacional. Sabe que eu não sabia, né? Eu conheci o Pretzel, mas a Pretzel Beats, desde que passou a patrocinar aqui o Pod Legal, cada semana eles mandam um produto diferente. Então, tem até pretzel salgado. Por isso que eu falei, tomara que seja doce, porque eu sou uma formiga. Mas tem pretzel salgado, tem de pepperoni, tem de salsicha, já comemos o de doce de leite. Enfim, é uma delícia. E você que está aí assistindo, aproveita o momento, aproveita a quarta-feira e pede agora. Então, você tem 10% de desconto, bastando informar aqui na loja da Barra Funda que você está assistindo o Pod Legal. Delícia. Ai, gente, que Bom gostoso. mesmo. Então, tem mais, doutor? Não, obrigado. Tem certeza? É. Até me perdi aqui, sabia? Desculpa, a gente tava falando do Detal. Isso. Então, voltando ao assunto, embora esteja complicado aqui com essa caixa na minha frente, cabe aí uma alegação de venda casada, porque eu fui obrigada a comprar o copo sem para... dúvida. Porque assim, E qual que era a alternativa? não tinha alternativa, senão você não bebia. Que Ou você loucura. comprava, por exemplo, Mas é o energético, tá? A latinha. Você comprava... então vou comprar a latinha, eu tomo no bico. Não, a gente não entrega porque corre o risco de você arremessar a latinha em alguém. Gente, e o copo? Não posso arremessar em alguém? O copo era mais pesado que a latinha? Clássica, né? Clássica, né? Clássica. Mas se ele Que tivesse coisa informado isso absurda. no bilhete, quando eu comprei, Não importa. eu acho Não que- importa? Não. É venda Fica casada. condiciona, né? Fica condicionando uma... e hoje eu recebi um condicionando. e-mail. Você não quer já adquirir o Clube The Town para 2023, 2024? Eu pensei, meu amor, não tem idade para isso. Foi uma vez na vida. Não dá. Eu Embora acho o até Bruno que Mars você- seja sensacional, não tem eu tô toda suja? Não. Eles estão fazendo assim para mim? Não, tô achando que eu tô toda babada de chocolate aqui. Tá tudo certo. Não, porque ele poderia até, vamos dizer, proibir de circular a garrafa ou a lata, até parece que é uma questão de segurança, mas Tá. agora obrigar você a comprar o copo, e principalmente você a comprar o copo daquele produto, né? É muito absurdo. Não né? pode, né? Lógico que não.
É muito. É uma venda casada clássica. É totalmente abusivo. Gostei disso. Bom, chegou mais uma pergunta aqui. Doutores, fui comprar ingresso para ver o novo filme no cinema com meu irmão e meu namorado. Todos são estudantes. Porém, quando eu entrei no site da empresa, não vou citar o nome dela, não havia mais ingressos de meia entrada, apenas inteira. Fomos ao shopping para comprar diretamente na bilheteria, a mesma coisa aconteceu. Existe um limite de venda de ingressos para meia? Esse é um problema clássico, né? Aí é o problema até de choque de leis, né? A lei federal ela permite você fazer um limite, né? Que seria de 30% até 30%. O problema é que aí é uma caixa preta, né? Como fiscalizar isso daí, né? E aí tem vários casos onde você nunca consegue, né? Porque já sempre diz que já passou aquele limite. A lei estadual já não tem esse limite. Aí tem uma grande celeuma se prevalece a lei federal ou a lei estadual, né? Ou a municipal, que também prevê esse limite, né? Na prática tem tido. E o grande problema aqui, ao meu ver, é uma questão de fiscalização, assim, não é nem só de fiscalização, é uma caixa preta, porque acaba sendo uma informação que praticamente só a empresa tem, né? E aí, você chega lá para comprar, não tem a mesa, tem que comprar inteira. Tem que comprar inteira. Complicado. Como é que faz com 4 filhos, 5 filhos? Não, tá enrolado. Eu tenho amigas que têm 4, 5, meu Deus, eu fico pensando, se eu com 2 vou no cinema já tá custando uma fortuna meia, imagina se tivesse que pagar todo mundo inteiro, imagina minhas amigas que têm 3, 4 filhos. Agora, assim, cinema é mais raro isso acontecer, né? Normalmente consegue, né? Mas não sei, talvez seja uma sessão muito concorrida. Isso é um problemão em shows, né? Igual teve o lançamento do filme da Barbie, deve ter sido alguma coisa assim, né? Talvez. Com certeza. Né? Que aí tá muito em alta. Porque normalmente... Mas existe, então, uma legislação que determina existe uma quantidade. A lei federal da meia entrada, ela permite aos estabelecimentos ter um percentual que vai ser destinado à meia entrada, né? O restante não. Mas, assim, é um problema sério. Não é nem, eu diria, de falta de fiscalização, é um problema de informação que só a empresa tem, né? Vira uma caixa preta, né? Talvez é um caso aqui de, vamos dizer, de questões reiteradas disso, aí sim, acho que Procon, o Ministério Público tem que fazer uma investigação e exigir uma espécie de uma auditoria, né? Onde ele prove que efetivamente vendeu aquele essas meias número entradas, né? Porque dá para máximo de desconfiar que meias. não, né? Com certeza. Para show é muito raro, né? Você alguém conseguir de show muito concorrido, conseguir meia entrada, é muito raro. Pois é. Coisas específicas, né? Igual você trouxe, né? A questão do lançamento da Sim, Barbie. Então sim. foi um lançamento. Então, passado ali depois de um tempo. Mas tá lá. eu confesso que Aí você cinema entra na nunca sala tinha de ouvido cinema, falar, tá toda vazia, né? Aí você fala, ué, não é possível. estranho, Tá. Gente, antes da gente encerrar, eu quero falar sobre esse caso do Murilo Benício. Como é o nome daquela novela que ele fazia, que tinha a Jade? Era o Tufão? Não. Ai, o Tufão era maravilhoso. Gente, eu adoro ele. O Clone, né? O Clone, depois ele fez o Tufão com a Carminha. Olha, eu acho ele um cara inteligentíssimo, gatíssimo, mas eu não esperava que ele fosse comprar um relógio de luxo no Carrefour. E sabe que isso aconteceu, né? Ele entrou no site, comprou um relógio de luxo, e quando ele chegou com a caixinha lá pelo correio, abriu, o que tinha? Pedra. Sério, no Carrefour? E aí, como é que funciona isso? No caso, novamente, né? Aí primeira providência é fazer a prova, né? Então, tirar Então, as o fotos, unboxing, né? que é aquela reação que o pessoal tá acostumado a filmar. Exatamente. Qual a tua reação quando abre? Hoje em dia serve como prova. Serve como prova, né? Mas aqui me parece claramente ele tem direito à reparação, né? A devolução integral e aqui acho que até danos morais, sem dúvida nenhuma, né? Mas aqui eu vejo várias curiosidades. Primeiro, que não sabia que o Carrefour vendia relógios de luxo. Segundo, que o Murilo Benício comprou pela internet, pelo site do Carrefour, um relógio desse. E terceiro, né, que a expectativa é que ele recebesse pelo correio um objeto tão valioso. Não é tudo muito esquisito? Mas as pessoas acabam confiando e acreditando. E igual aconteceu com o Murilo Benício, acontece com muita gente. Sim. A gente já relatou vários casos aqui de pessoas que
filmaram, famosos ou anônimos, que filmaram os seus recebimentos, algo que se esperava muito, e quando abre tem pedra, tem tijolo, tem livros antigos e comprou Teve um caso que a gente trouxe pra cá, que a pessoa comprou um videogame, e quando abriu tinha um monte de livro velho. Essa responsabilidade, como que fica em relação a quem forneceu e a quem transportou? É solidária, sem dúvida nenhuma, não dá para terceirizar, né? Então é solidária, então ele pode solicitar de cada uma delas ou de todas elas. Obviamente aí internamente aí, vou dizer, se essa fraude foi da transportadora ou foi do carteiro, Entre né? eles que vão se Entre resolver. eles que se resolvam, mas O consumidor perante o fica fora consumidor, disso. fica fora disso, né? E eu vi aqui na pergunta que a empresa falou que não foi dentro dos 7 dias, mas isso não tem nada a ver com os 7 dias, né? Os 7 dias são de arrependimento, vamos dizer, sem qualquer causa, né? Se ele simplesmente desistiu e poderia, né, daquela compra e poderia devolver sem nenhum ônus. Agora, aqui não se trata de um exercício Não é o do direito de prejuízo. arrependimento, né? Aqui se não foi entregue o objeto, aí ele não, né, é dentro do prazo de prescrição aí de 5 anos, né? Então não tem essa alegação que a empresa fez aqui, pelo menos na pergunta, tá? Que a empresa se recusou. Exatamente, a a fazer empresa o se ressarcimento recusou porque e falou teria passado 7 dias. passou né? 7 dias que ele poderia reclamar, mas Não faz o menor sentido isso daí. E essa questão que o doutor está dizendo da responsabilidade dessa cadeia, eu não sei se aqui é o caso, mas é algo que acontece de forma recorrente na Magalu. Não estão fazendo, eles não pagam merchan para nós, mas é na Magalu, né? Enfim, a Duda não falou, mas enfim, só a título de exemplo. Tá O bom. que acontece? você pode tudo, Ezequiel. Você pode falar tudo. Monta-se o marketplace, então eu trago a Duda Express para dentro do meu marketplace, Uma empresa né? idônea, honesta. Idônea, Sim. honesta, mas por alguma razão cometeu algum equívoco. Tá. Tá? Então, assim, pode ser que nesse caso, essa empresa que entrou no marketplace, então é uma outra empresa, isso você pode verificar até na nota fiscal quando você está. Quem foi o emissor da nota? Isso, quem que é o vendedor? Tem a loja lá, Ezequias falando de tal, que é o vendedor. Tá. Então, todos vão responder por isso. Então, assim, percebe-se que a alegação dos 7 dias já é uma assunção de culpa. Tá. Eu já estou assumindo. Então, assim, peraí, teve besteira, mas eu vou meter um somebody love aqui para ver se cola. Vamos ver se essa aí passa. Para ver se passa. E aí tem essa questão da responsabilidade. Isso tem acontecido muito. Então, tem muitas empresas que entram no marketplace porque você ganha Tá. a credibilidade da marca, seja... Ninguém vai comprar da Duda Express, mas vai comprar do Magalu e não sabe que quem tá vendendo é a Duda É a Express. Duda Express. E aí tem todo esse problema. Então, é um ponto de atenção. Eu lembro que em algum momento, Duda, aí eu não vou saber precisar, mas quando começou as operações na internet, banco, nós tínhamos um sistema que eu não lembro o nome, em que de 3 em 3 segundos ele ia printando a tela de forma automática. Para quê? Para demonstrar que você estava fazendo Tá. a transação. Por quê? Também tem a outra questão da fraude. É copiar o site de forma idêntica e você está Clonar. crente Sim, sim. que você está comprando daquela empresa. Mas a pessoa que compra do site clonado, se ela receber uma caixa de sapato cheia de pedra, tá no lucro também, né? Porque normalmente o site clonado não manda nada. Não manda nada, mas é só a impressão do cidadão. Então, assim, são questões que precisa de atenção. Então, igual você falou, peraí, eu vou comprar um relógio de luxo no Carrefour. Site do Carrefour? Não faz muito sentido, mas enfim. Mas, ó, você que ficou preocupado aí com o Murilo Benício, não se preocupa, tá? Porque ele pediu uma indenização de R$15 mil, mas as partes fizeram um acordo e ele vai receber 8.525. Belo investimento, né? Pagou 3, não recebeu o relógio, mas vai receber 8.525 reais. Se deu problema na boa, eu Ai, acho gente. pouco, tinha que ser os 15. Eu também acho, eu tô dando a gente- risada, porque, infelizmente, essas indenizações são cômicas. Sim, Como é que a pessoa passa por uma situação toda dessa, desembolsa uma quantia razoável, tem uma experiência péssima, tem um pós-venda pior ainda, dizendo passou 7 dias, Não, essa do e passou faz 7 um acordo dias, de é. R$8 mil?
Para, né? É. Esse é o nosso Brasil. Ai, gente, tudo que é bom, como diz o Afonso, dura pouco. Infelizmente, nós estamos encerrando agora o nosso programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, que tornaram essa noite mais especial, com muitas informações. Não deixaram eu comer muito doce, né? Porque eu não posso parar de falar um segundo aqui dentro desse estúdio. Mas muito obrigada, Ezequias, de novo, meu amigo. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu, Duda, estar aqui, estar na casa do Afonso, que já é a nossa casa, e agora com o Pretzel, então melhor Ficou melhor ainda, né? Coisa boa, então me chama mais vezes. Então tá bom. Estarei aqui mais vezes. Então, Roberto, foi tranquilo? Foi ótimo, foi um grande prazer. Então, Duda, Ezequias, muito obrigado. Vocês me fizeram sentir em casa e foi ótimo. Foi um bate-papo excelente. Que Estou bom! à disposição aí para novas experiências. Muito obrigada. E para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, ativa o sininho, recebe as notificações de todos os nossos vídeos. E como eu falei, a gente tratou de informações muito importantes. Então compartilha com os amigos. Quanto mais pessoas tiverem acesso a essas informações, maior segurança nós consumidores vamos ter. Então espero você na próxima quarta-feira às 19 horas ao vivo no YouTube. Saúde! Saúde. Brindemos. Brindemos. Bela quarta.